Meus irmãos amados, louvado seja Deus. Uma boa noite. Estamos aqui com mais essa riquíssima oportunidade para louvarmos, glorificarmos, exaltarmos o nome do Senhor. Amém? Compartilhando com a amada igreja uma pequena porção da palavra de Deus, que com certeza, seja ela qual for, é poderosa para nos abençoar. Tá, o texto que estou aqui é em Romanos, capítulo 10, o versículo 1 e 2, propriamente, vou ler até o 3, mas 1 e 2, que diz assim: Irmãos, o bom desejo do meu coração é oração a Deus por vós, por Israel e para a sua salvação. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. O 1 e o 2, por enquanto. Amém? Capítulo 10, versículo 1. O apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, incumbido por Deus a declarar a Israel em primeiro lugar, pregar a Israel em primeiro lugar, a salvação em Jesus Cristo. Israel vindo, desde o começo, desde Adão, passando por Sete, por Noé, agora com a eleição de Abraão, com Isaac, com Jacó, com os 12 patriarcas, as 12 tribos, não é isso? Então ali Israel esperando em Deus. Então Deus dá a lei, a Israel por intermédio de Moisés, por intermédio do anjo ali no Sinai. E depois Deus envia profetas e juízes, e depois Deus levanta o próprio Filho, e depois Jesus levanta os apóstolos para pregar. E eles que esperaram todo aquele tempo, quando Jesus apareceu, realizando tudo que a Sagrada Escritura declarava e passando também por tudo aquilo que os profetas declararam, que está na lei e nos profetas, mesmo assim Israel não entendeu. Quando Jesus entrava em Jerusalém, Jesus disse: Jerusalém, 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 que mata os vossos profetas, que apedreja aqueles que vêm no nome do Senhor, que mata. Se pelo menos hoje vocês entendessem quem é que entra por essas portas, essa cidade seria poupada. Mas porque vocês não entendem, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Essa profecia nós sabemos que já se cumpriu, parte dela lá nos meados de 70 depois de Cristo, com a destruição de Jerusalém, pela invasão do general Tito, não é isso? E aqui, Paulo ele diz, olha, porque lhes dou testemunho, vocês são zelosos de Deus, vocês amam a Deus, vocês esperam em Deus, mas vocês não entendem os caminhos de Deus, vocês não entendem o que Deus está falando, vocês não entendem o que Deus realizou. Por quê? Porque rejeitaram Jesus. João capítulo 1, versículo 11 e 12. Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todo quanto receberam, Jesus, Deus, o Pai, em Cristo Jesus, deu-nos o poder para sermos transformados nos filhos de Deus. Então, o apóstolo Paulo, vendo tudo isso, ele diz, olha, vocês têm zelo, só que vocês não entendem. E por conta disso, mesmo o Espírito Santo fala através de Paulo, dizendo que Deus iria suscitar ciúmes a Israel. Fazendo o quê? Confiando o sacerdócio agora na mão daqueles que não buscou, que é o gentio, aquele gentio que se converteu, aquele gentio que teve encontro com Deus, pelas misericórdias de Deus, achado por Deus, alcançado por Deus, e agora iria exercer o sacerdócio que Israel estava perdendo por conta de não compreender que Jesus Cristo é o Salvador do homem, de todo homem, é o Messias, é o ungido de Deus, é o Filho amado, é o Deus conosco, Emmanuel. Então, assim, eu pergunto aqui, uma indagação, será que o que aconteceu com Israel não está se repetindo com a igreja? Será que não? Será que a igreja tem um entendimento do que é realmente amar a Deus, buscar a Deus, servir a Deus? Será que tem? Vamos fazer como Paulo. Paulo olhou para o cenário, ele era fariseu, se converteu a Jesus Cristo,
depois do encontro com Cristo no caminho de Damasco. Mudou a vida dele. Ele disse que aquilo que ele tinha por ganho, depois de conhecer Jesus, ele teve por perca. E tudo aquilo que era grande aos olhos dos homens, ele reputou como esterco. Então, vamos fazer o mesmo. Será que a igreja hoje conhece a Deus? Porque, veja bem, nos dias de Josué, o povo serviu Deus. Aí Josué partiu, dormiu no Senhor. Veio os anciões, depois de Josué, no capítulo 2 de Juízes, e o povo serviu a Deus. Mas, continuando a leitura do capítulo 2, vai dizer que se levantou uma geração do povo de Deus, que tinha as promessas de Deus, que tinha o amor de Deus, mas que não conhecia Deus. Não conhecia, uma geração toda. Então, Deus permitiu um sofrimento terrível, e aí Deus levantou juízes. E quando tinha juiz, eles seguiam Deus. Quando o juiz partia, eles se afastavam de Deus. Porque tinha que ter alguém sempre lembrando da palavra. Mas isso passou. Mas a gente vê uma outra situação também, lá em Samuel capítulo 1, que o sacerdócio levítico, nos dias de Eli, estava mal diante de Deus. Tanto é que Deus manda, né, o profeta, Deus fala com Eli através do profeta, Deus fala com Eli através de Samuel, dizendo: por que você honra mais a teus filhos do que a mim? O sacerdote não estava honrando a Deus. Olha só. Misericórdia. E chega ao ponto de Deus falar com ele: olha, os teus filhos é filho de Belial. No capítulo 2, capítulo 3 de Samuel, a gente vê que os filhos de Eli, que eram sacerdotes, não conheciam a Deus. Eles estavam no altar de Deus, fazendo oferenda para Deus, para santificar o povo, e eles não conheciam a Deus. Nos dias de Jeremias, a mesma coisa. O próprio Deus diz: Jeremias, se esses profetas estivessem no meu conselho, não falariam o que estão falando, eles não me conhecem. 2 Crônicas, capítulo 15, a partir do versículo 3, diz que Israel esteve muito tempo sem conhecer a Deus, sem servir a Deus, sem conhecer a palavra. Por quê? Porque não tinha sacerdote para ensinar o caminho. Por isso Israel ficou muito tempo sem Deus e sem a palavra. Olha só, quando Jesus veio, não o reconheceram. Então, até mesmo nos dias de Isaías, anterior a Jeremias, no capítulo 1, versículo 2, Jesus diz assim: o Pai, né, fala o Espírito Santo, usando ali o profeta Isaías: o jumento conhece o dono, o boi, eu sou manjedora, mas o meu povo não tem conhecimento de mim, não me conhece. Fique horrorizado aos céus, fique pasmo, o meu povo não me conhece. Então eu pergunto: será que hoje a igreja conhece a Deus? Mas como vamos saber, pastor? Observando, a palavra de Deus diz que é pelo fruto. Olha, a palavra de Deus diz que em Jesus Cristo nós herdamos todas as promessas de Deus. Olha o que diz Efésios. Eu vou aqui abrir em Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1, e o versículo é o 3. Olha o que diz a palavra de Deus, ó. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Versículo 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Aleluia. Deus já nos abençoou em Cristo. Sabe lá em Mateus capítulo 26, quando Jesus diz: olha, este é o meu corpo que é dado por vós, este é o meu sangue. Em João capítulo 19, quando ele diz assim, ó: Pai, está consumado. Quando é consumado ali todo o sofrimento de Cristo, e o seu sangue desce pelo madeiro, chega à terra, todos os planos e projetos de Deus para Israel e para a igreja é concretizado. Quando Jesus ressuscita no terceiro dia,
é selado a consumação. Foi selado, ninguém mais pode mudar o que Jesus fez. Ele ressuscitou, ele venceu as tentações, ele venceu o inferno e ele venceu a morte. Então, foi lá na cruz, que foi consumado. Mas antes da cruz, no versículo aqui, 4 que a gente leu, olha, como também nos elegeu nele, em Jesus, antes da fundação do mundo. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. E Deus, olha, com o sacrifício de Cristo, consumou todos os seus planos e projetos. De maneira que a igreja foi abençoada, como está no versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Deus já nos abençoou. Então, vamos ver se a igreja entendeu. Por que eu vou na igreja? Porque tem muito crente que acha que vai na igreja para ser abençoado. Não, Deus já abençoou. Tem muito crente que acha que vai na igreja para ser salvo. Não, Deus já nos salvou. E esse plano foi bem antes da fundação do mundo. Ah, eu vou na igreja porque eu preciso. Para quem ainda não entendeu. O fato de irmos na igreja, primeiro, não é para ser salvo, é porque fomos salvos em Cristo. No dia que Deus nos chamou e que nós reconhecemos que somos pecadores e que Jesus é o único Salvador do mundo, que em Jesus alcançamos a remissão dos nossos pecados pelo seu sangue. Quando entendemos isso, somos salvos. João, capítulo 5, versículo 24, se não me falha a memória, diz que passamos da morte para a vida e não entraremos mais em condenação. Então, eu não vou na igreja para ser salvo, eu vou porque Ele me salvou. E é comumente certo, como é que eu posso usar uma expressão aqui? Faz parte da vida daqueles que são salvos e a igreja. Nós não vamos à igreja para ser abençoado, porque Deus já nos abençoou. Nós não vamos na igreja para ser salvo, porque Deus já nos salvou. Nós vamos na igreja para nos alegrarmos na salvação e na graça, no amor, na misericórdia, em tudo que o Senhor realizou. Por quê? Porque Ele é digno de honra, Ele é digno de glória, Ele é digno de louvor, Ele é digno de toda a graça, toda a honra. Então, é momento especial para aqueles que vão na igreja, porque ali vai expressar o seu amor a Deus. Não é para alcançar alguma coisa. Então, quando a igreja diz, vamos fazer tal campanha, vem cá, 7 dias de campanha, 1 mês de campanha, 30 dias de campanha, é maior do que o sangue de Jesus Cristo? Porque, veja bem aqui, olha, em 2 Coríntios, eu vou abrir aqui em 2 Coríntios, no capítulo 2, capítulo 2, está o verso 14, olha o que está escrito. E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Aleluia! Toda a revelação está em Cristo. Toda a graça está em Cristo. Todas as bênçãos estão em Cristo, a salvação está em Cristo, e Ele já veio, Ele já conquistou, Ele já expôs o inimigo ao ridículo lá na cruz do Calvário. Ele já rasgou a dívida, o escrito de dívida que tínhamos com Deus, com o Pai. E Ele nos reconciliou com o Pai, por meio da sua morte e ressurreição. Então, tudo que fazemos não é para alguma coisa, é porque houve um sacrifício poderoso. É porque há no coração de Deus um amor glorioso. Como diz a Sagrada Escritura. Não fomos nós que o escolhemos, mas Ele nos escolheu primeiro. Tá? João capítulo 15, versículo 16, fala expressamente dessa maneira. Não foi você que me escolheu, eu vos escolhi.
O salmista ele diz: Ele nos fez ovelha do seu pasto. Glória a Ele por todas as coisas. Efésios 2 fala que Ele nos vivificou. Então, a nossa ida à igreja é por amor, é por gratidão, é por desejo ardente em estar na presença de Deus, é porque Ele é digno, acima de tudo, digno de toda aceitação. E aqui diz que a graça de Deus, olha, e graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Jesus Cristo. Então, é a campanha que nos faz triunfar? É 7 dias de oração? É um mês de oração? É o jejum? Não, o jejum não muda Deus, amados. O jejum muda a pessoa. Então, amados, toda a sorte de bênção já foi nos dada. Então, o fato de ir na igreja fazer campanha para receber alguma coisa é o mesmo que dizer que o que Jesus fez não é suficiente. Porque para recebermos todas as coisas, já temos o mandamento de Deus. É só cumprir. Se você abrir Deuteronômio capítulo 28, você vai encontrar essa escritura. Ó, vou abrir aqui, fazer a leitura aqui. Em Deuteronômio capítulo 28, olha a partir do versículo 1, o que diz a Sagrada Escritura. Para quem quer prosperar, as bênçãos sobre os obedientes. Então, em primeiro lugar, devemos obedecer. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te abençoará, te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Quando? Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então, bendito serás na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e os teus filhos, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Você vai ser bendito, né? Bendito o teu cesto e a tua amassadeira, tua comida e teu alimento. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres, por onde quer que você vá. O Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos, que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, em tudo o que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si como povo santo, como te tem jurado. Quando? Quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que é invocado sobre ti o nome do Senhor e terão temor de ti. Aleluia! E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre e no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais que o daria. Então, amados, não tem negócio de campanha para prosperar. Tem a questão de obedecer para prosperar. Como Paulo diz, do testemunho. Gosta do culto, gosta de festividade. Cada festividade é uma roupa, aquela coisa toda. Mas o bom entendimento da palavra de Deus não tem. Acha que o jejum vai mudar alguma coisa. Vai mudar a concepção de Deus. Não, o que muda... Olha só. Aliás, Salmos 18. Quando o Senhor diz assim: para com benigno te mostrarás benigno. Para com o ímpio te mostrará indomável. Contra o pecador vai te mostrar indomável. Então, para com o benigno, Deus se mostra benigno. Ele abençoa mesmo. Para aquele que não anda nos caminhos dele, ele não abençoa. E se ele abençoar, é uma espírito de engano que ele envia para a condenação da pessoa.
Por quê? Porque está lá também em Hebreus, que qual é o pai que não corrigiu o filho? Todo pai, assim é Deus. Porque se tem correção é de Deus, se não tem é bastardo. E nenhum bastardo vai herdar o reino de Deus. Por isso Deus corrige a quem ele ama. E ele açoita a quem ele tem por filho. É o que está na palavra e é a verdade. Só que o povo de Deus pensa que tem que ir na igreja para ser abençoado. Não tem que ir, porque Deus não quer que ninguém faça nada forçado. Ele foi bem claro. Se alguém quiser vir após mim, pegue sua cruz e siga. É se quiser. Tá entendendo? Não é obrigatoriedade. Não tem obrigatoriedade. Não, eu sou obrigado, não é se quiser. Olha Isaías 1,19. Se você quiser e se você me ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. Então, queridos, o culto é para quem ama a Deus. O louvor é para quem ama a Deus. Até dízimo e oferta para quem ama a Deus não tem nada a ver com lei. Porque a palavra de Deus diz que a lei foi dada para os transgressores. Aqueles que amam nunca precisou. Abraão nunca precisou de lei para ser dizimista. Isaac, Jacó nunca precisou de lei para ser dizimista. Tá? Então, assim, alguns usam, né, o capítulo 2 ali, e digo até de forma errônea, para falar do sábado no capítulo 2, ali não é mandamento. Ali foi o que? Uma revelação. Deus escolheu o sábado para ele descansar, para ele olhar para a criação e se maravilhar. Tá? Assim como nós também. Ele separou aquele dia como sinal. Sábado significa descanso. Então tá para o povo. Mas você vê ali Adão falando de descanso? Ou Sete? Ou Noé? Ou Abraão? Ou Isaac? Ou Jacó? Não, você vai ver só falando sobre isso depois de Moisés. Por quê? Porque quem ama não precisa de mandamento. Faz tudo naturalmente. Então, assim, o fato de ir na igreja não é para ser salvo, não é para ser abençoado e não é para prosperar. Porque tudo isso Deus já nos concedeu em Cristo Jesus, lá atrás. Então, o que eu faço para minha vida mudar, pastor? Obedecer os mandamentos. O que está escrito também? Aqui eu vou ler aqui 1 Pedro, capítulo 1. Você vai ter uma ideia. 1 Pedro, né? 1 Pedro, no capítulo 1, olha o que está escrito no versículo 15 e o versículo 16. 1 Pedro 1, 15 e 16. Olha. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Portanto, está escrito, sede santos porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, durante o tempo em que você vive aqui na terra. Sede santo, pronto. Tiago diz, sede santo em toda a vossa maneira de viver, sede santo. Então, meu querido, para você vencer, olha o que diz a palavra de Deus. Deus acampa o seu anjo ao redor daquele que o teme. Temer é honrar a Deus, é reverenciar a Deus, é se santificar para Deus. Então, é em volta desse que Deus envia os anjos. O Senhor acampa o seu anjo ao redor daqueles que o temem e os livra. Então, você não precisa estar em oração para Deus mandar o anjo. É só você viver uma vida no temor do Senhor. Quando você precisar, mesmo que você não esteja vendo, ou que você não esteja percebendo, e for passar em perigo, Deus te livra. Porque Ele vela para cumprir a palavra. Vocês estão entendendo? Então, como é sério isso? Ter zelo de Deus, mas não com entendimento. A pessoa acha que pode ir de qualquer jeito na casa de Deus, né? Com qualquer vestimenta. Não. A palavra de Deus diz que devemos adorar a Deus na beleza da sua santidade. É assim que devemos adorar a Deus. Como entrar nas portas de Deus? Com cânticos, com louvores, com dança, isso é, com alegria. O culto deve ser um culto racional. Eu estou diante de um Deus poderoso, que me amou, que me salvou, que vai me transportar naquele dia
para um reino eterno. Enquanto isso, vou ficar aqui louvando, glorificando o nome do Senhor e dando testemunho que só o Senhor é Deus. Como deve ser o culto? Vou ler mais aqui, um pouco aqui, né? Vou lá para Salmos, né? Salmos 96, né? Que nos veio à memória nesse momento. Olha o que está escrito aqui em Salmos, capítulo 96, é um Salmos bem pequeno, para a gente estar encerrando aqui. É só 13 versículos. Olha o tema: tributo à majestade do Senhor. Então, Salmos capítulo 96, versículo 1 diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor toda a terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia em dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de louvor, mas temível de que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são ídolos. Isso é de madeira, de ferro, de bronze, de ouro. Mas o Senhor fez os céus e a terra, ele vive. Glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura no seu santuário. Dai ao Senhor, ó família dos povos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferenda, e entrai no seu santuário. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele toda a terra. Bendizei entre os gentios que o Senhor reina. O mundo também se firmará para que não se abale. Deus, o Senhor, julgará os povos com retidão. Alegrem-se, ó céus, e regozije-se a terra. Brame o mar e a sua plenitude. Alegre-se o campo com tudo o que há nele. Então se regozijarão todas as árvores do bosque. Ante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os seus povos com sua verdade. Aleluia. Olha como devemos entrar na presença de Deus. Olha o que devemos fazer na presença de Deus. Ninguém tem que ir para a igreja para ficar fazendo ação de petição, porque Deus já te abençoou com toda sorte de bênção. Ninguém tem que ir lá para ficar, mas Ana foi. Foi sim. A palavra de Deus diz, chorar com os que choram. Às vezes a dor é grande, então você chega para louvar a Deus, glorificar a Deus e você chora. Foi o caso de Ana, foi o caso dos irmãos ali nos dias de Esdras e Neemias. Choraram nos dias de Esdras e Neemias, choraram porque reconheceram o motivo da dor e da pena que estava passando. Era o pecado. Então eles choraram porque eles falharam com Deus, se sentindo falhos com Deus, pediram perdão pela geração passada, dos pais, por eles mesmos. E aí, o Espírito manifesta a sua glória, levantando o profeta dizendo, alegrai-vos e regozijai-vos, alegrai-vos no Senhor. Hoje é um dia consagrado ao Senhor. Olha, alegrai-vos. Faça isso, porque esse dia o Senhor fez. Bebei das gorduras, comei das doçuras, bebei das gorduras. Tá? Porque a alegria do Senhor é a vossa força. Deus está alegre com o arrependimento de vocês. Foi bom a Deus chamar vocês para uma viva salvação. Assim é a igreja. A igreja não tem que pedir nada, a igreja tem que agradecer, tem que louvar, tem que glorificar. Então vou repetir o início aqui desse vídeo. Olha, dou testemunho de vós. Tem zelo de Deus, se alegra em Deus, mas não tem entendimento. Tem muita gente achando que tem que fazer alguma coisa para ser salvo. Quando a gente lê capítulo 2 de Efésios, a gente entende que a salvação é de graça. Porque não tem o que fazer.
Em nós é impossível. É impossível o homem se salvar. Toda honra e glória é de Deus, por meio de Jesus Cristo. Então fica essa palavra, aprenda. Aprenda a alegrar o coração de Deus. Não vá no momento de festa pedir. A mesma coisa, vou dar só um exemplo aqui. Questão. Poxa, tem um prefeito da cidade, ele trabalha lá no gabinete, tudo sabe. Ele tem o horário dele. Quando ele está fora do horário dele, ele não quer ser prefeito. Ele quer encontrar os amigos, ele quer conversar e tal. Assim também. Deus te abençoa no seu quarto, na sua casa, no seu trabalho, na rua, indo e vindo, na igreja também. Mas ele espera que o momento do culto seja um culto racional, onde você entenda o que ele fez por você e onde você se alegre. E que você saia dali abençoado. E a qualquer momento de necessidade, Isaías 58, versículo 9 e 10. Você clama e diz, eis-me aqui. Você clama alto e diz, o que você deseja? Por quê? Porque você é de Deus. Você já foi alcançado por Deus. Você pertence a Deus. Sua família é de Deus. Mas estamos passando por isso. Todo mundo passa por alguma coisa. Jesus passou, os profetas passou. A questão é perseverar. Como o Tito diz, como o Tiago diz, do próprio Jó também, né? Jó perseverou e olha o fim que Deus o deu. E se ele tivesse desistido no meio do caminho? E Tiago 1, se sinta alegre, feliz de passar por provação, por quê? Versículo 12, depois que um passa pela provação, a tentação, a luta, ele é coroado por Deus. Então assim, você é de Deus. Então não vá para a igreja achando que tem que ir para ser abençoado. Não, vá porque você ama Deus. Eu vou ofertar para que Deus aumente a minha renda. Não, não faça isso. Ame a Deus, ame a obra de Deus, ame ver o reino de Deus prosseguindo, seja um cooperador. Faça isso por amor e aí você vai ver a diferença. Não podemos, amados, achar que receberemos alguma coisa de Deus por mérito próprio. Não, toda honra é de Deus, toda glória é de Deus, toda majestade é de Deus, todo louvor seja a Ele. Aleluia. Fique esta palavra e que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus.